Boa noite. Começamos hoje, nesse dia 15 de maio, novamente a nossa reunião doutrinária, tendo por base o livro Ceifa de Luz, do Espírito Emmanuel, comentando algumas passagens da Bíblia. Nós começamos a nossa reunião pedindo a Deus e aos Espíritos superiores que nos iluminem e nos instruam hoje e sempre. Que assim seja. Ceifa de Luz, a mensagem de hoje: Lei e Vida, onde ele comenta o Evangelho de Mateus, porque este livro, como muitas das obras de Emmanuel, são comentários onde de um versículo do Evangelho ele tira grandes ensinamentos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E o comentário de Emmanuel: não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrará a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porque a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirá a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que, da criatura para criatura, difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo dos seus irmãos, porque toda hora é agente sagrado dos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam infinito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Então Emmanuel faz um comentário sobre essa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Esse versículo do Evangelho traz um ensinamento profundo de Jesus. Por quê? Jesus tinha uma mensagem, de certa forma, revolucionária. Diante daquele povo que esperava o Messias que fosse libertar o povo judeu da pobreza, o Messias que traria a vitória, finalmente, para o povo escolhido por Deus, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que são injustiçados. Ou seja, Jesus trouxe a bem-aventurança, diz que era uma condição meritória, pessoas que na cultura da época seriam completamente fracassadas. Aqueles que choram, os aflitos. Então, a mensagem de Jesus era revolucionária. E, de certa medida, é até hoje. Ao mesmo tempo que ele pregava no campo, assim como nas sinagogas, e curava aos sábados. Mesmo assim, com essa mensagem revolucionária, Jesus não se colocou
como combatente da religião existente. Jesus respeitou a ordem social e religiosa da época. Ele começou a pregar aos 30 anos, quando pôde se tornar um rabino, se vestia como um rabino e pregava frequentemente nas sinagogas. Ou seja, Jesus não fundou uma religião nova. Por quê? Porque o passado, a experiência do passado, é o fundamento do futuro. Nós aprendemos na parte terceira do Livro dos Espíritos que existe a lei de destruição e que, frequentemente, o antigo tem que ser morto, tem que ser destruído. Assim como nossos corpos têm que ser destruídos. O que é que o mandamento divino, não matarás, nos informa? É que nós não devemos jamais sermos o artífice da destruição, do aniquilamento do antigo. O Senhor da vida e da morte é Deus. Então Jesus, ele sabia que aquele quadro religioso seria destruído, que aquela sociedade seria destruída. A sociedade romana, por exemplo, caiu o império e entrou na Idade Média. Mas ele não destruiu nada. Ele sequer fundou uma nova religião. Jesus era judeu. Ele deixou que a lei de Deus se encarregasse disso. Ele não tomou sobre si o ato de dizer que estava tudo errado e que ele ia reescrever tudo. Quando disseram para eles, mestre, qual é o maior mandamento? Ele disse um mandamento da Bíblia, do Antigo Testamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, qual é a postura hoje nossa, enquanto espíritas, enquanto cristãos? Na divulgação do espiritismo, nós jamais devemos combater as outras religiões ou destruir a fé. Está lá o mandamento, não matarás. E Emmanuel expande esse mandamento para um sentido espiritual profundo, no entendimento espiritual que ele tem da Bíblia, de um espírito maduro. O não matarás não é matarás só o corpo. Esse é o entendimento mais imediato, mais rasteiro. Mas Emmanuel dá um entendimento mais adiantado, mais voltado para o reino do espírito. O não matarás é não matarás nenhum valor espiritual que o seu irmão tenha adquirido na sua caminhada evolutiva. Então, aqueles que estão satisfeitos com a sua fé, com a sua religião, não cabe a nós, espíritas, ridicularizarmos ou até combatermos a fé dos outros. Kardec já disse, o espiritismo não é o concorrente da religião, o espiritismo é o melhor auxiliar da religião, porque traz de volta a fé àqueles que não tinham. Então, aqueles que estão abalados pela falência das religiões, pela falência da fé, pela destruição moral do mundo, eles vão procurar o espiritismo para restaurar a fé. Não cabe a nós espíritas tentarmos destruir a fé de pessoas que estão bem aclimatadas na sua religião. Não mataremos a fé do próximo. Emmanuel também fala de relacionamentos. Às vezes, um casamento, um relacionamento familiar está conflituoso.
não seremos nós que iremos destruir o relacionamento das pessoas. Dizer para elas que o lar onde ela vive não é perfeito, não tem valor. Nós vamos, pelo contrário, edificar o lar, edificar a família, apoiar a base da pessoa. Agora, se por consequência das leis de Deus, do livre-arbítrio humano, aquele lar for desfeito, aquele relacionamento for desfeito, não será por conselho ou por obra de um cristão. Quando chega, isso até é um conceito da nova pedagogia, quando chega um neófito, o novato no centro espírita, cheio de conceitos que estão limitados ou até contrários à doutrina, nós não vamos ridicularizar o conhecimento da pessoa. Nós vamos construir o nosso conhecimento em cima daquilo que ela já sabe, valorizando a experiência de vida daquela pessoa, valorizando o aprendizado que ela traz, valorizando os valores espirituais que ela traz quando ela adentra o centro espírita, ao invés de combatermos as ideias daquela pessoa, nós vamos procurar expandi-las através da doutrina espírita, propondo novos caminhos de raciocínio. No campo profissional, ao invés de nós enfatizarmos os defeitos da pessoa, nós vamos procurar enfatizar as qualidades. Ao invés de nós menosprezarmos uma qualificação que nós achamos inferior, nós vamos construir em cima daquela qualificação. Isso é indulgência, que o Evangelho segundo o Espiritismo classifica como uma das mais altas formas de caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, inclusive, que nós só devemos falar do defeito de uma pessoa se for necessário e útil. E só devemos denunciar em público o defeito de uma pessoa se ele estiver prejudicando a coletividade. Então, se nosso irmão tem uma imperfeição, tem uma falha moral, não nos cabe denegri-lo ou destruí-lo, matá-lo moralmente por causa dessa imperfeição. Se nós tivermos uma abertura para construtivamente alertá-lo num caminho construtivo, sim. Se nós precisarmos denunciar essa imperfeição moral porque ele está prejudicando os outros, somente nesses casos nós o faremos. Sempre que nós formos falar com uma pessoa, nós devemos ter o critério da utilidade e da necessidade para a crítica que nós fazemos àquela pessoa. Nós vemos que Jesus, em nenhum momento, ele menosprezou as pessoas. Quando ele chegou para Pedro, e Pedro disse, eu sou só um pescador, Jesus lhe disse, eu farei de ti um pescador de almas. Então, o impulso de Jesus foi sempre construir em cima daquilo que a pessoa já tinha adquirido. Pedro é um pai de família, era um pescador. Não vamos menosprezar a profissão de Pedro. Vamos usar a profissão de Pedro como um exemplo, como um impulso evolutivo mais alto. Nas comunidades espíritas, os centros espíritas, frequentemente alguns irmãos ficam insatisfeitos com o encaminhamento dos trabalhos, dizendo, está errado, não é assim, não é o certo.
quando na verdade a postura construtiva é como nós podemos crescer em cima desse trabalho, como nós podemos evoluir. Cada irmão nosso, em cada religião, na sua vida, na sua família, com certeza faz o melhor que ele pode. E se ele erra e se ele cai, é por causa da imperfeição, que é uma característica humana. Jesus, então, dá até uma boa, já fala da boa técnica de relações humanas, que nós não devemos menosprezar o conteúdo que as pessoas têm, as realizações que as pessoas conseguiram. Nós devemos, em cima dessas construções, construir, caminhar e progredir junto com as pessoas. Nós temos que ter essa vigilância de não menosprezar o conceito do outro em prol do nosso conceito. Não menosprezar o comportamento do outro em prol do nosso comportamento. A religião do outro, o partido político do outro. Todos nós somos espíritos em evolução. E todos nós seremos anjos. Todo progresso do futuro se ergue sobre as bases do progresso realizado até hoje. Por isso, nós não devemos jamais tentar destruir as religiões, as instituições, as pessoas, moralmente falando, as ideias. Kardec diz que o maior inimigo do espiritismo é o materialismo. E qual é a proposta espírita? Ficar falando mal dos materialistas? Pregar contra os ateus? Não, a proposta espírita é demonstrar a existência de Deus, demonstrar a existência do Espírito e colocar uma proposta do soerguimento de uma civilização espírito-centrada. Trabalhar dentro da positividade. Eu me lembro de um livro de Dale Carnegie, de Relações Humanas, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, em que ele disse que numa empresa tinha um faxineiro que fazia tudo errado e os funcionários todos criticavam aquele faxineiro que ele fazia as coisas erradas. E um dia ele fez uma coisa certa. E a diretora da empresa viu e elogiou aquilo certo que ele fez. E começou a elogiar cada vez que ele fazia uma coisa certa. E ele foi se acertando para merecer o elogio. Porque a crítica só fazia ele ficar com raiva e repetir o padrão. Mas o elogio aumentava a autoestima dele e ele queria merecer cada vez mais aquele elogio. A mesma técnica deve ser aplicada com as crianças. Jamais uma mãe deve dizer para uma criança que o filho dela é um bagunceiro, incorrigível, um preguiçoso. Quando o menino estiver dormindo até meio-dia, a mãe chega na porta e diz: meu filho, estou te estranhando, você é tão estudioso, por que resolveu dormir até meio-dia hoje? O elogio, o direcionamento construtivo. Até Jesus antecipa toda a psicologia humana. Até as escolas pedagógicas hoje, elas têm a proposta construtivista de construir o conhecimento valorizando o conhecimento
daquela pessoa. Em síntese, quando Jesus disse: "Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento", ele estava nos dando uma aula de humildade. O espírito superior não precisa sair condenando, criticando, destruindo, rejeitando. Não precisa fazer campanha contra ninguém e não precisa fazer campanha nem a favor de si mesmo, nem para se defender. O espírito superior, o espírito puro, simplesmente ensina e exemplifica. No seu exemplo, os que estão em torno se edificam. E o espírito superior, diante da crítica, ele se cala. Porque os espíritos impuros, ou os seres humanos que não têm o entendimento do Evangelho, quando vem uma pessoa religiosa e virtuosa, criticam muito. Diz que é cínico, que é sonso, que é hipócrita, porque o vício não tolera a virtude. Não chamaram Jesus de endemoniado, disseram que Jesus era o Senhor dos demônios. Ele argumentou como pode Satanás ir contra Satanás. E continuou a missão dele. Olha que ensinamento poderoso de Jesus. Chamaram Jesus de endemoniado. Disseram que ele expulsava os demônios porque ele era Senhor dos demônios. Ora, nós sabemos que as pessoas que falavam isso de Jesus é que eram as verdadeiras obsediadas. E que Jesus é o espírito mais adiantado da Terra. Se ele agisse conforme a psicologia do homem comum, ele diria: endemoniado é vocês, que são cegos, que não sabem o que está fazendo. Eu vou provar para vocês que são endemoniados. Mas Jesus não agiu assim. Em nenhum momento com arrogância. Ele ensinou com firmeza. Ao invés de menosprezar, de procurar diminuir os seus opositores, argumentando que eram eles que eram os endemoniados, procurando desautorizá-los, procurando reprimi-los, Jesus deu um ensinamento. Como pode Satanás ir contra Satanás? Como pode um rei ir contra seu reino? Simples assim. E continuou a missão dele. Ou seja, em nenhum momento ele tentou destruir os seus opositores. Só existe pouquíssimas frases no Evangelho em que Jesus recrimina pessoas. Aquela passagem dos vendilhões do templo e uma passagem que ele chama os doutores da lei de hipócritas, que são sobre como sepulcros caiados. Mas a maior parte do Evangelho é só de ensinamento e de amor. O amor e o exemplo falam por si. Então, diante dos erros dos nossos irmãos, que frequentemente nós vemos um cisco no olho do nosso irmão, não vemos a trave no nosso olho, diante de tudo que nós achamos errado, diante de religiões que não são as nossas, de partidos políticos, de estruturas familiares, de situações sociais, vamos respeitar sempre. Vamos respeitar a conquista evolutiva dos nossos irmãos, até onde eles alcançaram. E olhe que muitas vezes não somos nós que estamos certos, são eles. E vamos construir e edificar através do amor
e do exemplo. Dito isso, nós pedimos a Deus que nos fortaleça, que oriente a todos os que estão nos assistindo agora, para que nos próximos dias consiga ter paciência para com seus semelhantes, consiga ter luz para arrancar do mal o bem e que sejamos todos instrumentos da tua paz. Que assim seja.